Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Professor Leonardo Saraiva falando. Constituição de 1988 é o nosso tema. Artigo 5º, inciso 19. Chegamos ao artigo 5º, inciso 19 da Constituição, que trata da dissolução e suspensão das associações. Antes de mais nada, é importante relembrar que o inciso 17 da Constituição, ele garante, ele assegura que somos livres para criar ou para participar de associações, desde que seus fins sejam lícitos e que não tenha caráter paramilitar. Vimos também no inciso 18 que o Estado não pode intervir em suas atividades nem em sua administração. Logo, então, decorrência lógica, o inciso 19 da Constituição, que diz o seguinte: inciso 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Esse inciso é muito cobrado em provas e concursos. Nós vamos trabalhar ele passando as dicas mais importantes para você fazer uma boa prova, fazer um bom concurso e gabaritar a questão. Vamos lá. Primeiro ponto para se destacar: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou seja, a Constituição vai trazer limites ao poder do Estado. Nós sabemos que o Estado, através do Judiciário, pode decretar a dissolução ou suspensão das atividades de uma associação. Mas as associações, elas são protegidas pela Constituição. Então, a Constituição vai trazer limites a essa intervenção do Estado. É lógico, nós estamos falando aqui das associações lícitas, as constituídas de formas lícitas. Se for ilícita, não vai haver esse requisito, tá? Se ela for ilícita ou se ela tiver caráter paramilitar, não se aplica o que nós estamos falando. Então, só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Ou seja, para que haja a dissolução ou a suspensão das atividades de uma associação, é necessário uma decisão judicial, ou seja, apenas o Estado, através do poder judiciário, pode decretar, pode dissolver, pode suspender as atividades de uma associação. Isso quer dizer que uma decisão do delegado de polícia não pode. Isso quer dizer que uma decisão da Câmara Legislativa não pode. Isso quer dizer que uma decisão do Poder Executivo não pode. Então preste atenção aos termos desse inciso. É fácil responder a questão se você ter em mente o texto do inciso 19. Mas caso você não tenha gravado na sua mente o texto do inciso 19, você pode cair nas pegadinhas de concurso, exigindo-se no primeiro caso. Eu destaquei aqui no primeiro caso porque muitas das vezes o examinador ele troca uma palavrinha do texto da lei. Então, ele coloca aqui no segundo caso e aí a questão já fica incorreta. Então, no primeiro caso, qual é o primeiro caso? A dissolução da associação. Exige-se no primeiro caso. Grave que o primeiro caso é a dissolução. É a consequência mais dura para a associação. É onde ela vai deixar de existir, onde ela vai ser dissolvida, onde não simplesmente ela vai ter a sua atividade suspensa, onde vai ter um limite temporário às suas atividades, mas sim uma consequência mais drástica, uma consequência em que vai extinguir, vai dissolver a associação. Então, para esse caso, exige-se, além da decisão judicial, o trânsito em julgado dessa decisão judicial. O trânsito em julgado nada mais é quando a decisão judicial, em termos práticos, é claro, de uma forma simples, explicando isso, em termos práticos, o trânsito em julgado nada mais é quando uma decisão não tem mais possibilidade de recurso. Enfim, quando já foram utilizados todos os recursos possíveis, quando se encerrar o prazo para recorrer. Entendemos esse ponto? Então vamos ao nosso quadrinho para ilustrar, para deixar bem claro para você. As associações, lembre-se, ela pode ser dissolvida também de forma voluntária. As pessoas ali que se reunirem e constituírem uma associação,
desejam dissolver essa associação. Então, pode ser o caso de dissolução voluntária. As partes decidem dissolver a associação. O concurso pode te perguntar, exigir todos os requisitos que nós falamos e trocar o termo de dissolução compulsória por voluntária. Então, preste atenção na hora de responder a questão. Às vezes a questão parece óbvia para nós, mas quando nós olhamos os detalhes, percebemos as pegadinhas do examinador. Então, dissolução voluntária, não há requisitos. Já a suspensão das atividades ou a dissolução, a extinção, são casos em que compulsoriamente o Estado vai intervir nas associações. Então, suspensão compulsória das atividades, dissolução ou extinção compulsória, quando o Estado vai intervir nas associações através do Poder Judiciário. Isso limita as arbitrariedades do legislador e do Poder Executivo, como nós falamos, tá? Para o caso de suspensão das atividades, decisão judicial é o suficiente. Qualquer decisão, liminar, uma sentença também, lembre-se, o trânsito em julgado é quando a sentença não é mais recorrível, quando não há mais possibilidade de recurso. Uma decisão de primeiro grau, uma liminar, pode suspender, sim, as atividades das associações. E a dissolução, extinção, decisão judicial mais trânsito em julgado. Grave isso e você certamente vai acertar a questão do inciso 19 na sua prova, no seu concurso. Próxima aula, ainda falando sobre associações, liberdade associativa, inciso 20 do artigo 5º. É o fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.